Com 11 anos de idade, nós nos mudamos para uma casa onde embaixo era uma casa e em cima era outra. E ali morava uma garota, que de pouco a pouco a gente foi se tornando cada vez mais amigas. Pós-aula, a gente sempre se encontrava para conversar, para fofocar e para ficar juntas, né? Tinha muita coisa que fazer com essa idade. Até que um dia, após a aula, ela me convidou para ir à casa dela e eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha um primo dela lá. E eu não fui muito assim com a cara dele de início, só que o papo dele era legal, ele conversava comigo e foi bem bacana. E aí me surgiu uma grande ideia na cabeça. Perguntar pra ele se ele gostava de mim, mas gostava de mim assim, como amizade, sabe? Como uma amiga, como uma colega. Não como paixão ou como namorada. Só que eu era muito tímida e eu não tive coragem de perguntar isso pra ele, então eu decidi perguntar pra minha amiga, que era prima dele. Aí a minha amiga virou e foi conversar com ele. Só que ela não virou e perguntou assim, ah, você curte a amizade dela? Como eu queria que fosse. Ela perguntou assim, ah, ela quer saber se você gosta dela. E esse gosta dela ficou parecendo que nós estávamos falando de algo mais íntimo. E na hora ele riu e falou que não, que não gostava de mim assim, tipo, por que que eu tinha mandado ela perguntar aquilo? Ele veio nas minhas redes sociais e me perguntou por que que eu tinha perguntado aquilo pra prima dele, se eu gostava dele. Na hora, meio que me deu um pânico ele ter entrado nesse assunto e eu respondi que sim. Ai, que burra. Na hora, ele ficou assim, sem reação, me passou o contato do WhatsApp e nós passamos a conversar. A gente começou a conversar como amigos, uma coisa normal. E aí, uma melhor amiga dele começou a implicar muito comigo, a encher o meu saco, a falar mal de mim, a me ameaçar. Eu não dava muita moral pra ela porque ela não era nada minha e eu não entendia aqueles ciúmes dela. Continuei normal. Até que um dia essa minha prima me convidou pra ir pra casa da tia dela e tava todos os familiares deles lá. E teve um momento que esse primo dela falou na frente de todo mundo assim: meu, como você é magra, né? Cara, você não tem nada de corpo. E naquele momento todo mundo dirigiu o olhar pra mim assim, todo mundo começou a rir, a zoar, a brincar. Nossa, aquilo foi um gatilho pra mim. Naquela situação, eu saí dali com uma raiva, um ódio dentro do meu coração, uma necessidade de engordar, de encorpar, de me sentir bonita, sabe? E eu fiquei muito abalada com aquela situação. Enfim, comecei a me sentir mal, não estava sabendo o que estava acontecendo, tentando entender os meus sentimentos, eu ainda era muito nova, e decidi contar para uma tia de que eu acreditava que estava gostando dele. E aí, quando eu fui contar para minha tia, o meu padrasto ouviu e contou para minha mãe, e minha mãe ficou brava comigo, só que ela entendeu a situação. Pouco tempo depois, ela decidiu mudar daquela casa e nós